Então, nós vamos meditar hoje em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa mensagem da parábola das 10 virgens, Jesus contou a respeito da igreja, o preparo para o, o tempo do encontro com o Senhor. O interessante nessa parábola aqui, que, biblicamente falando, né, o noivo é Jesus e a noiva é a igreja, o povo que está preparando para encontrar-se com Jesus. E nessa parábola aqui, nós vemos que eram 10. Dessas 10, 50%, né? Metade estavam se preparando para encontrar com o noivo de forma desleixada, e a outra metade, as outras 5 virgens, estavam preparando também, mas a Bíblia diz que elas tinham azeite em reserva. Só que o costume lá daquela região era que o noivo saía da casa dele, vinha com o cortejo, ele ia na casa da noiva e a guardada ali era o noivo. Só que eles andavam a pé e não tinha um horário certo, mais ou menos, o noivo chegar. Tipo assim, o casamento vai ser à tarde. Pode ser 1 hora da tarde, 2 ou 3, mas ele estava vindo. Então as pessoas esperavam a expectativa com relação à chegada do noivo. E essa palavra, a parábola vem falando assim que o noivo tardou, ele demorou mais do que esperado. E aquelas 10 virgens, elas dormiram. Todas elas estavam esperando o noivo, mas elas adormeceram. Enquanto elas estavam dormindo, houve-se um grito: Eis o noivo! Vem falando aqui à meia-noite, no versículo 6. Eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram, prepararam suas lâmpadas. Quando elas estavam preparando as lâmpadas, as virgens nécias, né, que algumas versões da Bíblia vem falando as virgens loucas, elas perceberam que a lâmpada delas estava apagando. E o que que elas fizeram? Foram pedir às virgens prudentes. Ou seja, elas não se prepararam e estavam atrapalhando aquelas que se prepararam. Assim é o preparo de hoje. A igreja está se preparando para encontrar-se com o noivo que é Jesus. Mas nem todos que estão dentro da igreja estão com esse compromisso. E nós temos que prestar atenção nisso. Aonde que está o foco? O que tem distraído? Eu sou virgem nécia ou eu sou prudente? As nossas escolhas, as nossas ações têm definido isso.
Só que aquelas noivas, as que estavam preparadas e as que não estavam com azeite de reserva, elas estavam preparadas também, mas não tinha azeite. Elas foi-lhes negado esse azeite das prudentes. Vai lá e compra. Vai e compra. O noivo não chegou ainda, vai lá e compra. Então elas foram comprar tardiamente. Enquanto elas foram, o noivo chegou e aquelas que estavam preparadas foram com ele. E a Bíblia vem falando assim, ó. E saindo, o versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Apercebidas as que estavam atentas. Nós estamos vivendo esses dias em que nós somos a noiva de Deus. Nós estamos procurando buscar fazer a vontade de Deus e preparando-nos para esse encontro. Mas nem todos que estão na casa do Senhor estão com essa mesma responsabilidade. Vão levando as coisas do jeito que dá. Se está estudando a lição, se está orando, hoje eu oro, amanhã não. Vão levando, mas eu quero encontrar-me com o noivo. Todos na igreja, aqueles que foram batizados, que têm seus nomes escritos no livro da igreja, todas elas têm essa vontade de ir para o céu e encontrar-se com o noivo. Mas nem todos estão preparando da maneira que precisa. E o noivo, ele vem. Ele vem, com certeza ele vem. Nós temos a certeza do retorno de Jesus. Mas todos nós estamos querendo ir com ele? Queremos. As noivas, todas elas queriam. Mas e o preparo? Como é que está o nosso preparo para encontrar-se com o nosso Deus? E aqui nessa parábola vem falando assim, que quando aquelas virgens nessas chegaram mais tarde, elas foram e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que triste, que triste. A expectativa delas de encontrar-se com o noivo quase que foi alcançada. Mas devido ao relaxo, viver dissolutamente, devido à falta de cuidado, a atenção devida, o preparo necessário para esse glorioso encontro, Jesus falou assim, ó, não vos conheço. A irmã Marta teve uma visão, ela escreveu, que a coisa mais triste para um ser humano vai ser ouvir da boca de Jesus essa palavra. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E Mateus também vem falando, em Mateus 24, que eles vão, Mateus 24, eu não vou ler aqui, né? Eles vão falar assim, Senhor, em teu nome não fizemos grandes milagres, expulsamos demônio, fizemos grandes curas. Jesus vai falar o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, a mensagem dessa manhã, eu procurei voltá-la para a necessidade de nós termos o foco em Jesus. Nós temos que ter o nosso foco em Jesus. O povo de Deus, eu gosto sempre de falar lá do Êxodo, eles foram escravizados, eles ficaram 430 anos no Egito, mas esses 430 anos não foram todos esses 430 anos, eles não foram escravos 430 anos, eles foram escravos por aproximadamente os últimos 80 anos. Eles viviam bem no Egito, foram prosperando e tal, até que aquela dinastia do faraó, que reconheceu em José o livramento da morte que Deus concedeu através dos sonhos que ele deu a José, a interpretação do sonho do faraó, foi o livramento para o Egito também, para os israelitas. Aquela dinastia de faraó
deixou de governar. Aí vieram outros que se revoltaram contra os israelitas, porque eles prosperavam. Todos os negócios, os bens do Egito estavam sobre os cuidados dos israelitas, eles prosperavam muito ali. E Deus falou que ia visitar o povo dele. Em 430 anos, quando acabasse esse tempo, ele ia visitar o povo dele, queria tirá-los do Egito com mão forte e poderosa. Só que antes de tirá-los do Egito, Deus deu ordem. E lembrando também aqui que na parábola das 10 virgens, o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Tem que ter azeite de reserva. Então, os egípcios, eles foram levados à falência por ação de Deus, mas quando Deus tirou o povo dele lá do Egito, ele falou com eles para preparar. E está lá em Êxodo 12, versículo 5, Deus falou para Moisés poder falar para o povo. No dia 10 desse mês, vocês escolherão um cordeiro. Ou um cordeiro, no versículo 7 vem falando também, ou um cabrito. Vocês escolhem um cordeiro, um cabrito. E no dia 14, vocês vão imolar esse cordeiro no crepúsculo da tarde. O sangue, vocês vão passar nos umbrais das portas e da janela, vão proteger vocês. Então, o povo de Deus não pode ficar desapercebido, levar a vida do jeito que quer. Nós temos que ser preparados. Quando o anjo da morte passou lá no Egito, o povo de Deus estava preparado e selado. A casa deles estava selada. E Deus não falou assim, ó, não falou de última hora. Pega um cabrito aí, pega um cordeiro e mata. Não. Ele falou antes. Arruma esse animal, tem que ser sem defeito, eles têm que ser um animal perfeito. Falou toda a característica do animal e é para preparar. E eles fizeram. No dia 10 escolheram esse animal, e no dia 14 esse animal foi morto. Quando o anjo da morte passou, onde tinha a marca de sangue, não houve morte. Então foi a justiça. Deus livrou os israelitas através da obediência. Ele mandou a palavra, eles obedeceram, fizeram conforme ele havia especificado, e o castigo não caiu sobre eles. Trazendo para os nossos dias. Deus também tem falado para nós nos prepararmos. E o preparo, às vezes as pessoas, nós podemos até perder o foco, porque eu não sei vocês, mas eu já estou até cansada de receber tanta coisa sobre o reinado da besta, sobre Roma, sobre essas coisas. Nós temos que estar atentos para a palavra. Como que está a nossa adoração a Deus? Como que está a minha comunhão com Deus? Eu tenho que estar preparado espiritualmente, para que, estando espiritualmente preparado, as outras coisas vão ser acrescentadas, vão buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu vou aqui agora para o livro de Daniel. Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia e lá ele foi perseguido pela forma que ele adorava a Deus. Incomodava aquele povo. Por que que esse homem ora tanto? Ele foi jovem, foi moço, já estava velho e continuava adorando a Deus. Porque o foco de Daniel era Deus, era o céu, era estudar a palavra, estudar as profecias. Ele estava ligado com as profecias, o que estava acontecendo. O foco dele não era guerrear contra a Babilônia, o foco dele não estava nas conquistas de Babilônia, o foco dele não estava quantos povos foram subjugados por Babilônia, o que Babilônia fez com Israel. Era triste? Era, mas a esperança dele estava no Senhor. E nós também devemos colocar nossa esperança no Senhor. Como virgens prudentes que cremos que somos, a nossa esperança está no nosso Deus. E aqui também, a parábola vem falando sobre o azeite. Vamos voltar para cá. O Espírito Santo é o nosso guia.
Sem o Espírito Santo, nós perdemos o rumo. Nós podemos estar sendo preparados para o casamento, para o encontro com o noivo, mas a nossa ação humana vai delinear esse caminho. E para a salvação do ser humano, não precisa da mão humana. Deus já preparou tudo. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa vitória. É Ele quem nos defende. É Ele que abre portas. É Ele que levanta. É Ele que derruba. É Ele que mantém de pé. Ele que é o foco, tem que ser o foco da nossa adoração. E como que nós conseguimos isso? Somente através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus veio à Terra, a primeira vez, quando ele, cumpriu-se a promessa de que o Salvador iria nascer da nação de Israel, entre os israelitas, ia nascer o Messias, o prometido. Em Lucas 2, 27 e 29, e do 36 a 38, vem falando de duas pessoas. Um é Simeão e o outro é Ana. Simeão era um homem que buscava a Deus. Simeão era um homem que tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz em Lucas 2, vou até ler aqui, Lucas 2, 27 e 29, movido, vou ler o 26, é, não, 25 até 27, perdão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estava teu pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então, Simeão, ele estava apercebido do tempo que ele estava vivendo. Enquanto as pessoas, a maioria, estava voltada para a escravidão, para o jugo romano, que eles eram subjugados justamente por desobediência, Simeão, provavelmente ele sofria as consequências do jugo romano, mas a mente dele, a adoração dele estava voltada para o céu. Por isso que o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria antes de ver o Salvador de Israel. E Ana também foi a mesma coisa, profetizar Ana. Ela era viúva, ficou viúva, casou, quando tinha 7 anos que ela tinha casado, o marido dela morreu. Ela ficou 83 anos adorando a Deus e servindo a Deus apesar das adversidades. E Ana, aqui vem no 36 a 38, vem falando assim, ó, a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde se casar, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Deus revelou para Simeão e para Ana que aquele menino ali era o Salvador de Israel. Jesus era uma criança. Ele era uma criança. E o que mais tinha na nação de Israel era criança. Até hoje. Eles são incentivados a ter muito filho. Mas por que que aquele menino ali era especial? Porque pessoas estavam orando, buscando a Deus, e Deus guiou, através do Espírito Santo, guiou Simeão e Ana para reconhecer naquele menino ali o Salvador de Israel. Então, Deus, ele nos guia à medida
que nós damos espaço para Ele. Ser noiva do Cordeiro é muito fácil. Ser noiva que espera o noivo é muito fácil. Mas estar preparado requer ser subjugado, estar adorando a Deus, ter tempo para Deus. Porque eu posso participar do Go Six, eu posso ir à igreja ao sábado, eu posso estudar minha lição, eu posso falar bonito, eu posso saber de Bíblia, eu posso fazer isso tudo sem a ação do Espírito Santo na minha vida. Cuidado, cuidado, para que a falácia humana não tenha espaço para a ação de Deus na nossa vida. O inimigo ele está trabalhando para enganar. A missão de Jesus é salvar. O objetivo do céu é nos salvar. A missão do inimigo é enganar e levar à condenação eterna. Agora, voltando aqui, nós já estamos terminando, tá? Quando Jesus cumpriu a missão dele, quando ele estava aqui na terra, os maiores perseguidores de Jesus foram os líderes religiosos. A pedra no sapato foram eles. E eles fizeram a trama todinha para que ele fosse morto. Só que Jesus, ele veio revelar o Pai para a gente. Então, o foco da nossa vida tem que ser Jesus. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. A nossa adoração, o nosso tempo, a nossa comunhão, nós temos que buscar Jesus. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando Jesus estava crucificado, os líderes, os líderes religiosos, eles foram lá embaixo na cruz insultar Jesus. Ah, aí, esse daí destrói o templo e o reconstrói em 3 dias, aí onde é que ele está? Desce da cruz, não é você que faz milagre? Jesus não respondeu a isso, porque o objetivo dele é salvar. E na Bíblia está escrito assim, em Marcos 15:32, que também os que com ele foram crucificados o insultavam, está no plural. Quantos foram crucificados com Jesus? Dois. Dois ladrões. E para cumprir profecia também, que ele foi contado com os malfeitores. Só que um ladrão, que alguns chamam de bom ladrão, não existe bom ladrão, um ladrão se converteu. E esse ladrão, aí em Lucas 23, aqui, 40, 43, ele reconheceu em Jesus o Salvador. Então, no começo, os dois estavam insultando, os dois. Só que um ladrão se converteu ali, porque ainda ali pregado na cruz, a missão de Jesus é salvar. Salvar, livrar do engano, salvar. Essa é a missão dele. Aqui Lucas 23, 40 e 40 a 43, ele fala, não. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: não ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Te dou certeza hoje que você vai estar comigo no paraíso, é no futuro. Que nem o próprio Jesus foi para o paraíso. Ele estava morto. Ele ressuscitou. Daí 3 dias ele ressuscitou. Ficou morto por 3 dias e ressuscitou. E depois de 40 dias que ele foi aos céus. Então, esse ladrão da cruz, ele reconheceu a necessidade que ele tinha de Jesus. O centurião romano, no versículo 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. O centurião também foi tocado, o coração dele teve espaço para a salvação que Cristo estava dando. Agora, voltando lá, parece até uma hipocrisia, né?
Anás e Caifás. Anás era sogro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote. Eles olharam. Caifás falou assim: melhor que um homem morra do que perecer toda a nação. O que Jesus fazia não era o que eles queriam ouvir. A teimosia, o não querer ser transformado, não dar espaço para Deus. O que que Deus vai poder fazer no coração dessa pessoa? Nada. Se a pessoa não quer, estava vendo os sinais, eles entendiam da profecia, mas mesmo assim foram enganados. O que chama atenção nessa manhã para nós é: será que nós não estamos correndo o mesmo risco? Eu sei tanto, tanto, eu sei tanto de profecia, sei tanto de Bíblia. Eu estou dando lugar para Deus na minha vida, para Ele falar comigo, e eu reconhecer que eu estou errado e que eu preciso de mudança, porque Deus só trabalha no coração daquele que dá espaço. Ele faz tudo, mas a única parte humana no plano da salvação é a sua decisão. Eu quero ou eu não quero? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Será que nós já sabemos tudo? Estamos totalmente prontos para esse encontro? Ou ainda há necessidade de preparo? Anás e Caifás, eles eram da linhagem dos saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição dos mortos, não criam nos anjos e nem nos espíritos maus. E eram cínicos. Em certa ocasião, foram perguntar a Jesus sobre uma mulher que tinha casado 7 vezes, de quem que seria marido lá, quando ressuscitasse. Eles não criam na ressurreição, eles fizeram isso somente para testar Jesus. Mas Jesus respondeu que na ressurreição não se casa, não se dá em casamento. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo dessa lição? O objetivo, quando eu preparei isso aqui, é que nós venhamos estar apercebidos do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo cumprimentos de profecias prestes a se cumprir diante de nós, e como nós estamos nos preparando para isso? Eu estou vivendo de maneira nessa, de maneira louca, né? Que sempre tem alguns querendo trazer modernidade para a igreja, ou a adoração não é assim, não é desse jeito, a gente pode fazer uma coisa mais moderna, ou eu estou obedecendo e procurando o Senhor, é a luz da palavra dele para que eu ande na presença dele e possa aceitar as verdades que ele tem revelado para nós. Fica essa pergunta. O cordeiro, o cordeiro foi sacrificado. Os israelitas saíram do Egito. O verdadeiro cordeiro de Deus foi crucificado lá no Monte do Calvário. Hoje, ele está no céu. Ele voltará, porque ele prometeu voltar. E ele voltará para buscar a sua noiva. Qual dos dois grupos de noivo eu faço parte e você faz parte? Nós que vamos decidir. Mas o desejo do nosso Deus é que quando ele voltar, estejamos nós preparados. Porque não basta sabermos somente profecias, não basta somente sabermos da alimentação correta, não basta somente cuidar do corpo. Eu tenho que dar lugar para Deus trabalhar na minha vida, porque eu não sou perfeito. Eu preciso de Deus todos os dias. Hoje eu preciso mais de Deus do que ontem. Hoje eu preciso estar mais perto de Deus do que ontem. Hoje eu preciso aprender mais da palavra dele do que ontem. Porque Deus vem buscar um povo. O povo dele não é perfeito, mas é um povo que aguarda. Lembre-se que as virgens prudentes, elas também dormiram. Dormiram que vacilaram também. Estavam bonitas, depois tiveram que se arrumar de novo, porque o noivo estava chegando. Mas quando o noivo chegou,
tinha azeite de reserva. Que na sua vida e na minha vida tenha azeite de reserva, que é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. E quando o Espírito vier, tiver lugar na nossa vida, essas coisas que hoje são envergonham, essas brigas, essas coisas tão chulas, que às vezes tem lugar no meio do povo de Deus, isso vai sair. Porque o foco vai ser unicamente Cristo. Eu quero me encontrar com o Cordeiro. Eu quero me encontrar com o noivo. Eu quero encontrar com o meu Salvador. Deus deseja esse encontro conosco. E o desejo do Pai é que você e eu estejamos preparados para isso. Que sejamos noivas prudentes, que sejamos noivas preparadas. A irmã White teve a visão, por mais fraca que a igreja seja, ou defeituosa ou falha, o agir de Deus está nela. Que nós sejamos bênçãos na mão de Deus e na casa de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, no seu coração,